Beleza, galera que tá entrando aí na nossa live, maravilha. Hoje a gente vai falar da saúde do coração do corredor. Em seguidinha aqui eu já tô chamando o Dr. Wilton. Ele vai entrar aqui com a gente. Aí a gente já inicia. Tudo bem, Dr. Wilton? Tudo bem? Olá, Fran, tudo certo? Maravilha, tudo jóia. Prazer estar contigo hoje na nossa live aí semanal do Papo de Profissa, hoje falando de um assunto bem importante para os corredores. Com certeza. Vamos bater um papo aí legal, falar algumas informações que sejam interessantes aí para todo mundo, né? E que possa trazer mais informações assim para que a pessoa possa levar aí para sua prática esportiva, né? E transmitir também essas informações para outras pessoas. Exatamente, essa é a ideia, né? Toda segunda-feira aí a gente está fazendo uma live do nosso Papo de Profissa, né? Doutor Wilton também escreve para a gente, né? Então, tivemos já um texto dele publicado, né? Vamos ter outro, e então a ideia é toda a semana aí nós termos um texto de um especialista e também fazermos uma live, né? Para que a gente possa aí debater uns assuntos aí importantes. Doutor Wilton, ele é médico, né? Cardiologista. A sede dele ele está na cidade de Chapecó, lá no nosso oeste. Aí. E é isso aí. E aí, então, hoje vamos falar da questão da saúde do coração, né? Do corredor. Doutor Hilton, para a gente começar aquele basiquinho, até para a galera que está chegando aí na live, né? Para ir se entendendo com o que nós vamos abordar aqui, falar um pouquinho para a gente o papel do coração na corrida. Isso. Então, na verdade, quando a gente fala no papel do coração, a gente tem que estender um pouquinho isso, né? Na verdade, assim, para entender um pouquinho melhor, o ideal até é pensar, por exemplo, numa engrenagem com três rodas, né? Então, a gente imagina uma engrenagem que tem que estar funcionando perfeitamente. Sendo que a primeira roda, no caso, seria o sistema pulmonar, né? Que é onde vai entrar o nosso oxigênio e dali que vai partir tudo. O segundo é o sistema circulatório, né? Então o oxigênio vai entrar, vai ir para a circulação, e esse oxigênio vai ser bombeado pelo coração e que vai ser levado até a terceira roda, que é o sistema muscular, né? Músculo esquelético. Então tudo tem que estar funcionando aí perfeitamente, né? Então se a pessoa tem algum problema pulmonar, com certeza essa roda não vai estar andando de forma correta. A mesma coisa se o coração não estiver funcionando perfeitamente, também não vai estar, assim como se ele tiver problemas musculares, lesões ou dificuldades, né, na sua biomecânica, também vai dificultar, né? Porque não vai adiantar ele ter um cardiorrespiratório perfeito, funcionando direitinho, se o músculo dele não vai responder ao que ele está exigindo, né? Então, acho que é importante isso. E uma coisa que é um exame que nos mostra perfeitamente isso é a ergospirometria, né? Que nos dá essas informações muito interessantes aí, que até ao longo da conversa a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso também. Perfeito. Doutor, e quando a gente fala da saúde do coração do corredor, do que especificamente nós estamos falando? Então, assim, eu vou tentar, isso eu acho que é a parte mais importante até aqui hoje da nossa conversa, né? Que é a questão da avaliação do atleta, né? Que é importantíssimo. Mais ou menos o que eu sempre costumo conversar com os pacientes em consultório. Sempre é importante para todo atleta, né, que a gente está falando de atletas, de Uhum. fazer uma avaliação pré-participação esportiva, né? Por quê? As principais causas de morte súbita em atletas, seja amador, seja profissional ou não, são as doenças cardíacas, né? E aí, quando a gente pega atletas com menos de 35 anos, principalmente, as causas são doenças cardiológicas genéticas. Que posso citar, por exemplo, a cardiomiopatia hipertrófica, que é a principal causa de morte súbita em atletas, a displasia ritmogênica do ventrículo direito, a origem anômala das artérias coronárias e mais alguns distúrbios da condução elétrica do coração.
Então, sempre é importantíssimo a gente ter essa avaliação para saber se a pessoa daqui um pouco não está correndo nenhum risco, né, ao começar a praticar uma atividade física. Todas essas doenças que eu comentei, elas não são doenças comuns, assim, que tu vê a todo momento, mas também não são tão raras de acontecer. Para ter uma ideia, por exemplo, assim, a prevalência da cardiomiopatia hipertrófica, que é uma doença genética que provoca como diz a doença, o nome da doença, uma hipertrofia da musculatura cardíaca, né, do miocárdio, e aumenta muito o risco de arritmia, que pode ser fatal. A prevalência dela é em torno de um caso para cada 500 pessoas. Se a gente for pegar, por exemplo, vou pegar aqui a cidade de Chapecó, que tem em torno de 200 mil habitantes. Desses 200 mil habitantes, se for por essa prevalência, em torno de 400 pessoas podem potencialmente ter essa doença. 400 pessoas. A maioria das vezes, essas doenças, elas podem cursar, principalmente ali até a segunda década de vida, terceira década de vida, de uma forma totalmente assintomática. Ou seja, a pessoa, ela não vai saber que ela tem a doença, ela vai estar praticando exercício, vai estar correndo, fazendo tudo e não vai estar sentindo nada. Só que, eventualmente, um primeiro evento ou o primeiro sintoma pode ser uma morte súbita. Então, por isso a importância da avaliação. Assim como a segunda causa, que é a displasia ritmogênica do ventrículo direito. Geralmente também não dá sintomas e só numa avaliação que tu vai saber. Assim como essas outras doenças do distúrbio da condução elétrica, que basicamente tu só vai ver no eletrocardiograma, que muitas vezes também são assintomáticas. Então, assim, eu acho muito arriscado a pessoa começar a praticar atividade física, ainda mais, né, começa a empolgar, começa a aumentar a intensidade, treinos mais longos, ou seja, o risco só vai aumentando. Então, uma avaliação que é básica, né? Uma avaliação envolve o quê? A avaliação clínica, né? Ou seja, a conversa do médico com o atleta para saber qual é o seu histórico, qual é o histórico familiar, que também é muito importante. Aí, junto a isso, tem o exame físico, né? Porque no exame físico, muitas vezes a gente consegue já notar algumas alterações, como, por exemplo, um sopro, uma alteração na pulsação dos membros inferiores, membros superiores. E, por último, o eletrocardiograma, que complementa essa avaliação. O eletrocardiograma, no Brasil, a Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva orienta essa avaliação ter junto um eletrocardiograma. A Sociedade Brasileira, ela segue a orientação da Sociedade Europeia, que também orienta associar o eletro. A Sociedade Americana, ela acha que não é necessário nessa primeira avaliação um eletro, se o paciente é assintomático, jovem, não tem nenhum histórico. Então, mas o que eu não acho correto, eu acho que o eletro é muito importante porque ele mostra coisas que a gente muitas vezes não consegue detectar nem no exame físico e nem na história do paciente. Então, ela vai trazer essas informações, tá? Perfeito, doutor. Isso nós estamos falando e da importância desses exames numa avaliação antes de iniciar uma atividade física. E depois que o corredor já iniciou, já veio aquela empolgação, né? Até porque a corrida é viciante, né? São raras as pessoas aí que não se viciam e como você falou, vem aquele desejo de aumentar a velocidade ou aumentar a distância. Aí vai, né, de cada um, mas sempre há um desejo por mais. Quais seriam depois, então, os exames que o corredor deveria estar atento em realizar? E se eles devem ser anuais, bianual? Isso é bem interessante, sempre uma pergunta bem recorrente, né? A gente conhece bastante atletas, né? Eu também corro, então tu acaba se envolvendo com isso e sempre vem essa pergunta. Assim, as recomendações são basicamente assim, pela diretriz. Até 35 anos de idade, se a pessoa tem uma avaliação clínica normal, né? Ou seja, nunca teve nenhum sintoma, nunca teve nenhum problema, o histórico familiar é negativo, o exame físico é normal e o eletrocardiograma da pessoa é normal, teoricamente, com menos de 35 anos, você não precisaria acrescentar nenhum exame complementar. A não ser que você encontre alguma alteração nessa avaliação inicial, aí você vai investigar o que está suspeitando, né?
Isso com menos de 35 anos. Acima de 60 anos, aí é obrigatório, junto com essa avaliação, ter um teste de esforço. Por exemplo, o teste da esteira, né, o teste ergométrico, uma ergoespirometria, porque acima de 60 anos, considera-se que esse paciente já tem um risco, pela idade, né, aumentado de apresentar doença aterosclerótica, ou seja, a formação de placas de gordura nas artérias, que aumentaria muito o risco de um infarto. Tá? Uhum. Então, falamos menos de 35 anos, a princípio não precisa nenhum exame complementar. Acima de 60, precisaria um teste de esforço. Aí, entre 35 e 60, aí depende, né? Depende da avaliação, se o médico considerou que o paciente pode ter algum risco. Depende muitas vezes de que tipo de atividade que aquele atleta vai praticar, né? Se ele, não, eu quero só para minha saúde, fazer umas corridinhas de leve, né? Então não vai ter grandes intensidades, diferente já de um atleta profissional ou um ultramaratonista, alguma coisa assim, né? Que vai ter uma exigência muito maior. Aí vai da conversa do médico e avaliar se vai ser necessário algum exame complementar. Até porque, agora, entrando daí já nessa questão, né, de ultramaratonista e tudo mais, é normal, é uma adaptação cardiológica em exercícios de maior intensidade e de maior volume, com tempo mais prolongado, vão ocorrendo adaptações do coração, como, por exemplo, aumento do volume cardíaco, né? Algumas pequenas alterações no eletro, que são normais para o atleta, né? Então, algumas alterações que vão ocorrendo e que o coração sofre essas adaptações. Uhum. Se é um atleta que realmente intensamente está sempre treinando muito, participa de competições e tudo mais, eu acho que é interessante às vezes complementar com algum outro exame para ir avaliando essas adaptações que ele está ocorrendo, né? Uhum. Existe também o que a gente chama do coração de atleta, que o atleta que faz exercícios de muita intensidade, ele pode começar a ter também aquela hipertrofia da parede do coração, que fica muito semelhante com aquela doença, miocardiopatia hipertrófica, que é a maior causa de morte súbita. Então, às vezes, só pelo exame, tu não sabe dizer se é porque ele treina muito, que é o coração do atleta, ou se ele tem a doença. Então, às vezes, tu Uhum. precisa pedir para o atleta fazer um destreinamento de 2 a 3 meses, repete o exame. Se normalizou, beleza, é o coração de atleta. Não normalizou, aí tu vai ter que prosseguir, porque ele pode ter a doença e vai, possivelmente ser afastado, inclusive, de qualquer atividade física. Perfeito, doutor. Você tocou num ponto que eu ia mesmo te perguntar. Queria entender um pouquinho, e acho que a galera aí que corre gostaria de entender também, as diferenças que a gente tem nessas adaptações no que diz respeito ao coração de um ultramaratonista que trabalha muito mais volume do que necessariamente intensidade, embora ele tenha treinos de intensidade, mas na balança, intensidade e volume, o volume é maior. Não tem E tanta de um, ver, não tem, e de um velocista, né? Um atleta aí de 10 quilômetros, 21 quilômetros, né? Que vai trabalhar muito mais velocidade do que propriamente volume. Qual a diferença do que ocorre, né, no coração desses dois atletas? sim. Com certeza, o atleta de endurance, né? Esse atleta, assim, acima de 42 quilômetros, por exemplo, né? Maratonista para cima. Essas adaptações são muito mais comuns, né, do que naquele atleta que faz provas mais curtas, né? Para esse atleta de provas mais curtas, para ele ter todas essas mudanças do coração, de aumento do volume cardíaco, entre outras alterações, geralmente tem que ser um atleta de elite, né? Ou seja, que treina lá no limite o tempo inteiro, né? Ou seja, não tem sossego, né? O treino dele. Já o ultramaratonista para cima, como ele sempre treina, como você comentou, grandes volumes, a questão é justamente no volume, né? Que vai ocorrendo essa adaptação. Ou seja, quando os treinos se tornam prolongados com grande volume, o que ocorre? O volume do coração aumenta, né? Por quê? Aumentando o volume do coração,
Aí entra a lei de Frank-Starling, né? Aumentando um pouquinho o volume, ele consegue melhorar a contratilidade dele. Então, ele vai conseguir bombear melhor este sangue. O volume de ejeção, com isso, vai aumentar. Ou seja, a cada bombeada do coração, ele vai estar bombeando mais sangue. Por quê? Porque esse atleta está precisando, né? Ele faz provas muito longas, ele precisa deste volume aumentado para manter a sua atividade física por aquele tempo muito prolongado. Com isso, com certeza, aumenta o débito cardíaco. Então, essa é uma das adaptações que ele vai sofrendo. Com o tempo, com o atleta bem treinado, a gente nota, provavelmente tu deve já ter percebido, quem costuma treinar com um frequencímetro, né, um relógio, como a cinta, ou no próprio pulso, começa a notar que com o tempo e com o treinamento, a frequência cardíaca vai começando a dar uma reduzida. A frequência cardíaca basal diminui, tá? Com o tempo, você começa a atingir certo nível de intensidade do treino com frequências cardíacas menores, né? Uhum. Por exemplo, vamos dizer, né, que a Fran tá no início do ano, ela tá treinando aí na beira-mar, correndo a 11 quilômetros por hora, e com 11 quilômetros por hora ela mantém aí uma frequência de 145. Beleza, tá ali, ela consegue se manter legal. Aí ela está treinando, vai ter um alvo de prova aí no meio do ano, ela começa a aumentar a intensidade do treinamento. Lá perto da prova, se o treinamento foi legal, provavelmente tu vai estar fazendo este mesmo treino de 11 quilômetros por hora com uma frequência cardíaca mais baixa. Ou seja, provavelmente não vai mais ser aquele 145, já vai ser ali um 140, um pouquinho menor. Por quê? Tu adaptou teu coração, ele está precisando bater menos vezes para fazer o mesmo esforço de ejetar o sangue que ele fazia lá no início do ano. Então, é uma adaptação que ele ocorreu. Então, com isso, com essa frequência um pouco mais baixa, tu vai conseguir melhorar o teu pace, porque daí tu vai conseguir aumentar a tua velocidade de 11 para 11,5, 12, mantendo uma frequência de 145, que tu atingia com uma velocidade mais baixa. Ou seja, teu pace melhorou, e tu tá mantendo o mesmo grau de esforço para o teu metabolismo. Perfeito, perfeito. Realmente, isso são sensações que os corredores, sem dúvidas, vão percebendo. E eu ia te perguntar mesmo sobre essas quantidades gigantes que a gente tem aí hoje de relógios, aplicativos, né? E tudo mais. A gente tem com cinta, tem no pulso. O quanto eles são confiáveis? Ou eles servem realmente como um parâmetro? São confiáveis, não são? O que é mais confiável? É o pulso? É a cinta cardíaca? Exato. Então, hoje a tecnologia cada vez vem avançando muito, né? Essa parte aí para corredores. Até, eu lembro, até uns 4, 5 anos atrás, para tu ter um relógio com frequencímetro no pulso, eram só relógios muito caros, né? E eram poucos modelos. Hoje, qualquer modelo tu encontra ali com frequencímetro no pulso, é fácil encontrar, o preço já está bem mais acessível. Existem os potenciômetros, né, que tu coloca no calçado, alguma coisa assim, que tu vê a potência, né, durante o teu treinamento, que tem trazido dados bem interessantes. Então, a tecnologia está avançando bastante. Assim, não existem muitos estudos, né, mostrando exatamente que a melhor forma de tu avaliar a frequência cardíaca no atleta é no teste ergométrico, né? Porque aí tu tá com um eletro ali no coração, aí tu vai ter exatamente a frequência dele. Então, existem poucos artigos que avaliaram o atleta na esteira usando o relógio, né, para ver se realmente está batendo ali exatamente a frequência cardíaca do relógio com o batimento do coração no eletro, que é o padrão ouro. Mas, assim, esses poucos estudos que já tiveram e pelo que a gente observa, geralmente, de certo modo, eles são confiáveis, né? Eles se aproximam muito, né, da realidade. E, claro que conforme vai aumentando a frequência cardíaca, com frequência talvez cardíacas muito elevadas, às vezes a gente nota que ele começa a se perder um pouquinho ali, né, na frequência cardíaca. Mas em intensidades leves, moderadas, e talvez um pouquinho chegando na intensidade mais alta, eles são bem confiáveis. Intensidade alta também, mas a gente já nota que ele começa a ter pequenas variações, né? Até, inclusive, às vezes eu recebo alguns pacientes
que usam o frequencímetro, né, e foram correr, e daí eles, eu me preocupei porque eu estava usando o relógio, daqui a pouco meu coração foi lá para 230. Claro, tem que avaliar, óbvio, né? Mas a chance de ter sido um erro na medição do relógio é muito grande, né? Então, tem que ficar um pouquinho isso. Mas, de um modo geral, são valores, de certo modo, confiáveis e que variam muito pouco do padrão ouro, que é o eletro. O eletro. Voltando no teste de esteira, né? No ergo, o bom é que agora, correndo com máscara, né, doutora, a gente já tá treinando pro teste de esteira, né? Porque todo ano, quando a gente vai fazer aquele teste, é uma tristeza correr com aquele negócio. Mas agora já estamos treinando, tá tudo certo, né? A ergospirometria, a maior queixa, com certeza, é o uso da máscara. Então, eu acho que eu ia até um pouco mais, mas aquela máscara estava me sufocando ali, eu não consegui mais. Infelizmente, é o melhor método que a gente tem. Claro, na verdade, o padrão ouro seria colocar o atleta a correr e ir medindo o lactato, né? Tu vai tirando o sangue e vai medindo o lactato. Seria o padrão ouro. Só que isso é inconveniente, não tem como tu fazer, né? Então, a ergospirometria com a máscara é o que mais se aproxima dos níveis de lactato no organismo, que é avaliando os gases, né? Ventilação, oxigênio expirado, carbônico expirado. Então, é a melhor forma. E, claro, que daqui um pouco as pessoas se acostumando agora usando a máscara e daqui um pouco, né, já se adaptam um pouquinho melhor e quando for fazer o teste não vão se queixar tanto. Exatamente. O teste, ele é interessante e, assim, ele traz, né, além de uma verificação da questão da saúde, ele traz dados importantes, né, para que os próprios treinadores consigam estabelecer aí os treinos, né, junto aos seus atletas, porque ele traz essa questão, né, da frequência máxima, da média, né? Eu acho que é interessante, a gente tem essa questão da saúde mesmo, de ser avaliada, mas me parece que quem puder, né, fazer anualmente, ele serve também para trazer dados para o próprio treinador, né? Exato. Assim, eu sou suspeito de falar da Ergospiro, que eu faço ela, né? E ele é um exame, assim, excelente, tanto para avaliar a doença, né? Ou seja, para avaliar a saúde do atleta, excelente para que o atleta tenha dados para otimizar e personalizar o seu treinamento e é excelente para os dados que tu vai passar para o treinador. Ele consegue ter uma avaliação mais fidedigna realmente de que aluno que eu estou passando as informações, tu tem os dados ali. Porque senão tu acaba ficando meio numa proximidade. Tem tal idade, tu avalia a frequência cardíaca média e tal. E a gente sabe que isso varia muito, né? De pessoa para pessoa, isso varia muito. E a ergospirometria traz informações interessantíssimas, né? Para quem quer avaliar a saúde, né? Ela serve muito bem para avaliar problemas cardíacos. Muitas vezes é um exame excelente para avaliar se a pessoa tem queixa de falta de ar, né? Tu não sabe se a falta de ar pode ser por problema cardíaco, por problema pulmonar. Tu consegue fazer essa diferenciação, você pode ser mais do pulmão, mais do coração, daqui a pouco não é de nenhum dos dois, é por daqui a pouco o treinamento que não está adequado. Traz as informações, então, de os limiares, né, que são esses dados que vão auxiliar muito o atleta e o treinador. Porque o que são esses limiares? O atleta em repouso, em intensidades mais baixas, né, de treinamento, na corrida ali, por exemplo, o metabolismo dele está totalmente compensado, né? Ou seja, o lactato dele ele muda muito, né? Muda a variação entre 2 e 4 milimóis, que é o normal, ele vai variando pouco. A nossa ventilação muda pouco, porque todo o gás carbônico que está sendo produzido está sendo eliminado pela respiração. Então, está totalmente equilibrado o nosso metabolismo. Até o nosso primeiro limiar, também chamado de limiar anaeróbico. Ou seja, é um ponto que, a partir dali, nosso organismo vai ter que começar a utilizar mais o nosso sistema energético anaeróbico. Ou seja, a partir dali, a produção de lactato vai ser maior, nosso organismo vai ter que começar a tamponar um pouquinho esse lactato, né, com bicarbonato. E aí, então, além daquele gás carbônico que vinha lá do ciclo
do ciclo aeróbico, vai ter do ciclo anaeróbico também. Então, vai ter mais gás carbônico, ou seja, nós vamos ter que estar eliminando mais pela nossa respiração. Com isso, nossa ventilação aumenta, né? E nós estamos começando a ter um desgaste um pouquinho maior do nosso metabolismo, do sistema cardiorrespiratório. Mas ainda está tudo mais ou menos em equilíbrio, apesar de estar aumentando um pouquinho o lactato, né, e tudo mais, ainda o nosso organismo está conseguindo tamponar tudo isso. Até o momento que a gente vai aumentando a intensidade do exercício e a gente chega num segundo limiar, que é o ponto de compensação respiratória. Como o nome diz, é o ponto em que, a partir dali, se a pessoa continuar aumentando a sua intensidade do exercício, nosso metabolismo não tem mais a capacidade de tamponar aquele ácido lático. Nós vamos entrar em acidose metabólica, uma fadiga, e nosso sistema vai simplesmente parar. Nós vamos ter que parar porque não vai ter mais condições de continuar. Então, a gente, com esses limiares, a gente conhece no exame, mede o primeiro limiar, com que frequência cardíaca a pessoa atinge aquele primeiro limiar, com que velocidade na corrida ela atinge aquele primeiro limiar, e a mesma coisa no segundo limiar. A gente consegue medir a frequência cardíaca no segundo limiar e a velocidade no segundo limiar. Ou seja, tu vai conseguir ter esses valores para dizer, ó, Fran, o ideal é que tu faça teus treinos, os longões aí, né, que é um treino um pouquinho de volume maior, e tu, para ter um treino realmente efetivo, que no mínimo tu consiga manter a tua frequência cardíaca entre o primeiro e o segundo limiar. Porque se tu estiver fazendo abaixo do teu primeiro limiar, é como se fosse um treino regenerativo, ou seja, tu não está exigindo do teu cardio metabólico e tu não vai ter uma melhora da tua performance. Tu pode usar essa faixa de treino, né, abaixo do primeiro limiar, com a frequência cardíaca mais baixa, para um treino regenerativo, né? Após um treino muito intenso, após uma prova, tu não quer fazer uma recuperação passiva, mas uma recuperação ativa, tu faz com essa frequência cardíaca mais baixinha, abaixo do primeiro limiar. Mas, ao mesmo tempo, é importante tu treinar acima do segundo limiar, que seriam treinos de tiro, treinos de rampa, ou fartlek, né? Por quê? Porque com os treinamentos tu consegue ir jogando esses teus limiares mais para frente. Ou seja, tu vai adaptar o teu organismo para que ele aguente intensidades maiores de exercício, sem entrar numa quebra aí do teu sistema metabólico. Né? Então, tu consegue manter uma velocidade mais alta, com uma frequência cardíaca ou mais baixa, ou naquele mesmo limiar, sem estar exigindo mais o teu organismo. E é aí que tu vai melhorar a tua performance, o teu pace e tudo mais. Uhum. Perfeito. Doutor, e retornando a essas diferenças, né, entre atletas de endurance e de distâncias mais curtas, no que diz respeito às possibilidades, né, não tem nada genético envolvido, por exemplo. Existe alguma possibilidade de obter, devido aos treinamentos, algum tipo de alteração, seja física no coração, né? Ou mesmo algum tipo de alteração outra que pode levar a alguma doença? E se existe diferença entre, daí, nesse caso, né? Quem está mais predisposto a desenvolver, o atleta de endurance ou o atleta das distâncias mais curtas, que trabalha com mais intensidade? Os estudos mostram que as principais alterações cardíacas, que teoricamente podem aumentar num volume muito alto, né? O volume que eu digo envolve tanto a intensidade como o volume, né, aeróbico. Mas treinos muito intensos, o que tem mostrado que são os atletas de endurance que têm maiores alterações comparados com aqueles atletas de provas de mais curta duração, né? Inclusive, tem estudos mostrando que essas adaptações nos atletas de endurance, do aumento do volume cardíaco, pode também, além do ventrículo aumentar, pode haver um aumento do átrio, e tem mostrado que o risco de arritmia, principalmente a fibrilação atrial, é maior em atletas de endurance, né, maratonistas ou acima disso, né? Então, digamos, existe uma curva U aí do benefício do exercício, aí pensando em saúde, né? Então, tu tem o exercício, menos intensos, né? Conforme tu vai aumentando a intensidade do exercício,
o teu benefício ele vai caindo. E chega um ponto que começa a ultrapassar esse benefício, ou seja, começa a exagerar demais nos treinos, começa a ter uma chance um pouquinho maior dessas alterações que não seriam, digamos, boas para o coração, como aumento da chance de arritmias, entre outros fatores, né? Não que a gente queira desestimular, né, a prática dessas atividades, mas os estudos mostram, né, que tem uma chance um pouquinho maior. Claro. Então, até por isso, nesses atletas, né, de endurance, que tem um volume muito grande, aí sim, nesses atletas seria importante uma avaliação mais periódica cardiológica, justamente para ir acompanhando se está tendo essas alterações ou não, o que pode ser feito para prevenir ou não, né? Então, isso seria importante. Mas na comparação, né, de endurance e provas de curta duração, com certeza os de endurance eles têm mais alterações, adaptações, essas que a gente comentou, do que aqueles que fazem provas de curta duração. Claro, a gente tá falando de uma forma geral. Você não vai pegar, por exemplo, o Usain Bolt, né, esses atletas que são fora, né, fora de qualquer padrão, que é elite total, né? Então, claro, nesses atletas, provavelmente por eles terem treinos diários de curta duração, mas de altíssima intensidade, com certeza eles também vão ter uma chance um pouquinho maior, né? Mas aí nós estamos falando de um casos à parte, esses atletas olímpicos de elite, assim, né? Então, é diferente. Uhum. Doutor, também existe uma série de exames, né, aí bioquímicos que se pode fazer e que são relevantes também, por exemplo, como marcadores inflamatórios, PCR, né, e outros tantos. Quando você faz a avaliação, né, dos seus pacientes que correm, além desses mais específicos, né, ligado à sua especialidade, à cardiologia, que outros exames também que você pede e como que é feita essa conexão entre esses outros exames, né, e a cardiologia? Sim. Então, essa avaliação ela sempre tem que ser completa, né? Então, ó, a gente está lá, voltando no início, aquela avaliação clínica, né, que a gente comentou com o eletro, sempre é importante incluir a avaliação laboratorial, né? Ou seja, os exames de sangue, né? Para ver o contexto do paciente, ver se ele tem outras alterações, aí seja no perfil lipídico, né? Colesterol, triglicerídeos, avaliação de diabetes, hemograma, a parte hepática, renal, tireoide, né? Entre outras coisas que a princípio seriam básicas, né? Aí depois, a partir dali, a gente tem que começar a individualizar um pouquinho, né? Aí vai depender daquele atleta qual é o objetivo dele, né? Se é um atleta de competição ou não, a intensidade dos treinos dele ou não. Aí tu vai ver que outros exames tu pode incluir nesta avaliação. Aí pode entrar nessa questão do PCR, né, que é a proteína C reativa, que, entre outras coisas, por ser um marcador inflamatório, ele entra como um marcador de risco cardiovascular, né? Ou seja, quem tem essa proteína C reativa um pouquinho aumentada, claro que se excluindo qualquer outro tipo de doença que a pessoa possa ter inflamatória, que daí vai aumentar também. Mas se ele não tem nenhuma doença inflamatória e tem o PCR um pouquinho aumentado, teoricamente é um fator de risco para ela que pode ser que essa inflamação seja decorrente de uma inflamação arterial, ou seja, né, tem pequenas plaquinhas nas artérias que são processos inflamatórios e que fazem esse PCR aumentar. Além disso, existem outros marcadores que a gente pode avaliar, tanto inflamatórios ou não, no atleta que pratica a atividade física de alta intensidade e que tem muitas vezes queixas de dores musculares ou acaba tendo lesões musculares frequentes, a gente pode avaliar com a creatina fosfatase, que é o CPK, né? Ou seja, se a pessoa tem o CPK elevado, ele tem uma certa probabilidade ou chance de ter lesão muscular, né? Ou seja, daqui a pouco o exercício dele está sendo tão intenso que está faltando pouco para ele provocar uma lesão muscular, né? Então, é uma maneira, muitas vezes, da gente avaliar até onde a gente pode ir com aquele atleta, né? Claro, isso pensando já no atleta mais profissional, né? No atleta amador, assim, é mais difícil disso acontecer. Outros exames, às vezes dependendo do cortisol, também é para avaliar grau de estresse, né, tanto emocional como estresse metabólico
também. Existem outros exames como homocisteína, fibrinogênio, o VHS, a própria tireoide é importante, muitas vezes está avaliando, né? Então, existem vários exames que a gente pode estar lançando mão para avaliar como é que está se comportando o metabolismo do atleta e ver se ele daqui a um pouco pode estar entrando numa fase de overtraining daqui a pouco, né? Que dependendo da intensidade, eles podem estar em overtraining. E nos exames, claro, não é só o exame que vai ver isso, mas faz parte do contexto. Uhum, perfeito. O de secar, ele é muito interessante, né? Eu fiz uma experiência, isso até numa prova mais curta, foi a de 135. Fiz Bem antes, logo depois, 24 horas depois e 10 dias depois. A secar é impressionante, assim. 24 horas depois está perto de 3.000. 10 dias depois ela baixa lá para 70. É algo fantástico, assim, de você ver como é interessante, né? O quanto que o nosso organismo, ele consegue rapidamente, né, com as medidas certas, claro, todo cuidado com a alimentação, todo cuidado com esse pós-prova, ele retornar, né, aos níveis anteriores. É muito interessante de ver isso, assim, foi PCR, CK, a gente pegou vários marcadores inflamatórios. Tá me ouvindo, doutor? Eu também não tô te ouvindo nesse momento. Não sei se é a tua internet ou se a minha aí deu uma falhada. Eu não te ouço, não. Eu também não. Não. Vou fazer o seguinte. Gente, fazer o seguinte, isso. Eu vou chamar de novo o Dr. Wilton aqui. Doutor, você sai? E aí eu chamo ele de novo. A gente só vai fazer o teste. Isso. Agora eu vou chamar ele aqui de novo, tá, gente? Aí vamos ver. Só um minutinho aí, já vamos retornar aqui. Chamei o doutor aqui de novo. Aí, doutor, agora sim. Estão me ouvindo? Agora sim. Maravilha, Boa. maravilha. Coisas da tecnologia. Mas eu já vi que teve outras lives que aconteceram o mesmo problema, assim. Então... Tranquilo, tranquilo. Nós falávamos, né, das diferenças aí pós uma prova, né, longa. Tu falou do CPK que foi a 3.000 e pouco, né? Isso, depois eu não ouvi mais nada. 10 dias depois veio para 70. Então... A CPK é uma enzima liberada pela musculatura, né? Então, quando a gente tem lesão muscular, ela vai subir, vai ir para a corrente sanguínea e vai mostrar isso. Então, uma prova longa, tu teve muita microlesão muscular, a própria sola do pé ali, né? O trauma do contato com o solo. Então, isso com certeza faz aumentar muito. E, inclusive, em níveis tão altos assim, às vezes pode dar problemas renais também, né? Então, por isso que a hidratação nesses momentos aí é essencial, né? Para conseguir lavando todo esse CKI. Mas é isso aí, então, às vezes tu consegue ir dosando. Por exemplo, se tu tivesse 3.000 e a tua CK tivesse demorando para cair, daqui um pouco os teus treinamentos iam ter que mudar, né? Ia ter que fazer treinos mais leves, regenerativos, porque ainda tu estava com muita lesão muscular. Então, eles ajudam, né, nesse tipo de situação. Exatamente, e é bacana isso tudo, né, do atleta com o treinador, porque justamente dá até pro treinador essa segurança de continuar no treinamento, de um novo desafio já vir, né? Então, por isso que é legal tudo que, né, que envolve aí a questão da saúde, que o corredor puder estar atento,
faz toda a diferença para continuar fazendo a atividade com segurança, né, doutor? E, Com doutor, tem uma pergunta certeza. interessante aqui que veio, que é a questão das provas em altitude. O que que muda, né, com relação ao funcionamento do nosso coração? Tá. É bem interessante, é uma pergunta bem legal. Então, eu vou voltar lá para a fisiologia, lá do início que eu falei daquela da roda, né? Que depende das três rodas: sistema respiratório, pulmão, sistema circulatório, coração e o muscular. Então, quando tu tá na altitude, tu vai estar com um certo problema na tua roda do sistema pulmonar, né? Por quê? O teu oxigênio tá escasso. E para mim travou a imagem. Vocês Aham, mas o estão me som vendo? tá saindo. Sim. Uhum. Agora o som caiu também. Uhum. Vou pedir, gente, pro doutor sair de novo, aí eu chamo ele novamente, para daí a gente. Tá bom? Vou chamar o doutor de novo aqui. Já estou adicionando aqui, vamos aguardar. Opa, voltou. Boa. Então, como eu estava falando, né? Então, a gente vai estar com o oxigênio rarefeito, né? Então, nós vamos ter menos oxigênio para entrar nesse nosso sistema todo, né? Ou seja, nós vamos estar captando menos oxigênio, vai estar entrando menos oxigênio na nossa circulação. O sangue que o coração vai estar bombeando tem menos oxigênio e vai chegar menos oxigênio lá na musculatura. Então, todo o nosso sistema aeróbico, cardiopulmonar, vai estar deficiente. Tá? Muitas vezes acontece, muitas vezes não, existem atletas que vão treinar na altitude, por exemplo, né? Passam alguns dias lá na altitude para fazer a adaptação. Para que essa adaptação? Primeiro, por causa dos sintomas, né, da altitude. Então, tem gente que vai ter mais sintomas, outros vão ter menos, né? Náuseas, dor de cabeça, essa dificuldade respiratória, a dispneia, né, falta de ar. Então, tem gente que vai se adaptar melhor e outros não. Alguns vão precisar de mais dias. Quando tu vai treinar na altitude, tu tá treinando num sistema adverso. O que tu vai tentar fazer? Justamente teu organismo vai tentar se adaptar a isso produzindo mais hemoglobina, né? Para quê? Para conseguir carregar mais oxigênio que está faltando, né? Então, tendo mais hemoglobina para oxigenar ali e levar lá para a musculatura. Então, o que mostram, né, os estudos, tu passa, mas isso tem que ser, essa adaptação geralmente é acima de 10, 14 dias. Uhum. Muitos falam. Doutor, de novo a gente ficou sem som. É, vou pedir pro doutor sair de novo. Voltou. O tom, Uhum. nós vamos ter que mandar um e-mail lá para o Mark Zuckerberg, né? Porque tá muito ruim esse Instagram dele. Tá cortando nós, Ah, caramba. bom, Legal. continuando Uhum. então. Então, essa adaptação, né, que mostra que a fisiologia só começa a ter alterações e realmente mudar essa questão da concentração de hematócrito e tudo mais, depois de 2, 3 semanas. Então, por isso que não adianta, às vezes, eu vou lá ficar 4 dias antes
para me adaptar melhor à fisiologia do meu organismo e já vai estar resolvido. Não, não vai mudar nada. O que tu vai daqui um pouco é melhorar um pouquinho os teus sintomas adversos à altitude, tá? Mas para ti, muitas vezes, o que tu pode fazer é, por exemplo, tu faz um hemograma, por exemplo, né, antes de ir para altitude, treina lá 3 semanas, um mês e volta. Com certeza o teu hematócrito, a hemoglobina, vão ter subido. Por quê? O teu organismo teve que produzir mais, né, hemoglobinas para conseguir ligar aquele pouco oxigênio que tem lá para poder aproveitar melhor isso. É uma adaptação fisiológica do nosso organismo. Então, muitos atletas, né, vão treinar na altitude e depois de um tempo voltam. Teoricamente, pensando que quando eles voltar, eles vão estar com um hematócrito melhor, né, vão conseguir carregar melhor o oxigênio e o desempenho deles vai melhorar. Então, essa é a ideia de quem vai treinar na altitude. Realmente tem uma grande melhora do desempenho, aí fica uma dúvida, né? Assim, é um pouco difícil avaliar. Alguns estudos mostram que sim, outros que não. E isso não é permanente. Depois de um tempo que tu volta para a altitude normal, o teu hematócrito, a hemoglobina vão voltando para os níveis basais da pessoa. Ou seja, ele vai manter no nível de quando ele estava lá na altitude. Né? A não ser as pessoas que moram lá, né? Só vêm, correm na altitude embaixo e voltam para sua cidade. Aí, óbvio, né? Então, teoricamente, essas pessoas teriam uma pequena vantagem em relação a isso, porque eles têm uma hemoconcentração maior e conseguem carregar melhor aquele oxigênio. Porque na ergospirometria a gente mede o VO2. Sim. O VO2 é o quanto do nosso sistema aeróbico consegue captar o oxigênio do meio para utilizar para o metabolismo. Então, tu tendo o teu sangue mais hemoconcentrado, consegue melhorar essa absorção do oxigênio para aproveitar no teu desempenho. Então, teoricamente, isso poderia realmente melhorar um pouquinho o teu desempenho. Claro que não depende só disso, né? Depende de várias outras variáveis, mas seria um dos fatores. Um dos fatores. Doutor, tem uma pergunta aqui, eu vou ler porque ela é um pouquinho técnica. A corredora diz o seguinte, que ela fez uma cirurgia cardíaca, sangue arterial mistura com venoso. Quando criança, fiz essa cirurgia, né? E ela sofre nas provas curtas, falta de ar. Mas nas longas ela sofre menos. Se isso é normal. Eu vou deduzir aqui que se ela fez a cirurgia, o problema foi totalmente resolvido, né? Ou seja, não ficou com nenhuma sequela da cirurgia. A cirurgia mais comum feita nessa questão em crianças é a comunicação interatrial, ou seja, a comunicação do sangue nos átrios, né? O sangue passa do átrio esquerdo para o direito, geralmente, né? Que é da maior pressão para menor pressão. E isso realmente, dependendo do tamanho dessa comunicação, vai trazer repercussão. Vai depender de quanto de repercussão cardíaca que ela já tinha, ou seja, se ela já tinha sofrido algumas alterações no coração, principalmente aumento do volume do ventrículo direito, do átrio direito, como é que é a pressão da artéria pulmonar dela, ou seja, a pressão do pulmão, que teoricamente quem tem essa pressão arterial pulmonar mais alta, um dos sintomas é mais faltar, né? Então, depende de vários fatores relacionados a isso. E depende de como ficou o coração dela agora. Se ela fez a cirurgia bem cedo, não ficou nenhuma sequela e a comunicação foi totalmente fechada e os exames dela agora mostram que está tudo ok, que não ficou nenhum resquício daquele procedimento e a fração de ejeção dela é boa, o volume cardíaco dela é normal, a fração de ejeção está dentro dos limites normais. Teoricamente, está tudo ok, né? Não teria nenhum problema em relação ao procedimento que ela fez lá quando ela era mais nova. Perfeito, perfeito. Doutor, a gente vai ter que encerrar, porque senão o Mark Zuckerberg vai nos derrubar mesmo. Não tem jeito. Te agradecer demais. Nossa, deu pra gente esclarecer muita coisa. É um assunto também que rende bastante, né? Sem dúvidas, nós podemos voltar em outros momentos com outras questões. A gente te agradece de coração, tá? Fica bem à vontade aí para deixar suas palavras finais.
Valeu, não, eu agradeço aí o convite, né, primeiro por fazer parte desse grupo de pessoas extremamente competentes, né, tanto aí do Vidas Corridas, agradecer o Diogo, fazer parte aí do Papo de Profissa, né, que só tem profissionais extremamente competentes, agradecer a ti também, né, por sempre estar conduzindo tudo isso aí da melhor forma possível, e é um prazer estar aqui junto, né, com certeza eu passo o que eu posso conhecer um pouquinho melhor e aprendo muito com todos vocês também, né? Que tem nutricionista, tem educador físico, tem ortopedista, né? Então a gente sempre acaba aprendendo aí com todo mundo e agradecer para todo mundo aí que esteve assistindo aí, né? Tirou um pouquinho do seu tempinho para ouvir um pouquinho nós. Eu espero que tenha sido proveitoso. Com certeza foi, doutora. A gente agradece, agradece demais também. Galera, obrigada aí por vocês estarem com a gente toda segunda-feira. A live ela fica disponível, né, por 24 horas aqui no nosso Insta da Vidas Corridas. Quem quiser assistir de novo, quem não pôde assistir, pode ver. Valeu, muito obrigada, um abraço, até mais. Tchau, tchau. Abraço.